Olá, meu irmão e minha irmã, uma ótima semana para você. Hoje que é segunda-feira, o primeiro dia da semana, nada melhor que começarmos o dia e a semana com a palavra de Deus. Por isso te convido a abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Do Evangelho segundo Lucas. Quando terminou de falar estas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. E tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência, dizendo: Ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi então com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Pois eu, mesmo na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um vai, ele vai. E se ordeno a outro vem, e ele vem. E se digo a meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Meus irmãos e irmãs, este evangelho é muito importante para nós. E eu gostaria de falar um pouco contigo, a partir deste evangelho, da postura desse centurião. Ele nos fala de intercessão, a importância da intercessão. Esse centurião tinha um servo do qual estimava muito. Ele amava esse servo, esse empregado. E vendo ele naquelas terríveis condições, doente, muito doente, à beira da morte, sabendo ele que Jesus estava por ali, rapidamente intercedeu em seu favor, pediu que algumas pessoas fossem a Jesus e dissessem para ele, pedissem para ele que ele fosse curar. Inclusive, interessante, eles falam, quando vão pedir para Jesus, seria importante fazer isso por ele, Senhor, porque é um homem bom. Ele, inclusive, nos ajudou a construir a sinagoga. Então, prontamente, Jesus vai até esse servo para curá-lo. Quando chega próximo, alguns empregados do centurião chegam até Jesus, como nós vimos, e diz assim: Senhor, não se aproxime, não venha até a minha casa, eu não sou digno da sua presença. Foi por isso que eu mandei alguém pedir ao Senhor que curasse o meu servo. E daí ele conta ali da realidade simples, mas de muita fé, dando exemplo daqueles que ele ordena e eles obedecem. Então, pela força da palavra de Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Jesus se admira da fé daquele homem, inclusive diz para eles: em Israel eu não vi uma fé assim. E o servo ficou curado. Meus irmãos, a intercessão ela é fundamental. O que é interceder? Interceder é estar diante de Deus, clamando, suplicando em favor de uma outra pessoa, pedindo a Deus por alguém. Mas qual a condição fundamental para esse pedir? Nós vemos isso no coração desse centurião aqui. O amor que ele tinha por aquele servo levou-o a uma busca profunda e confiante em Jesus. Quando você for rezar para alguém, verifica se no seu coração existe amor por aquela pessoa. Porque, irmãos, quanto mais amor há no nosso coração por aquele a quem nós vamos rezar, por quem nós vamos rezar, mais intensa e convicta é a nossa oração. Se nós não amamos, nós até rezamos, mas a nossa oração ela não tem convicção. Então, quando você for interceder pelos sofridos, pelos doentes que precisam tanto de oração, que você peça a Deus a graça de amar essas pessoas e, a partir do amor que você tem por elas, clamar a Deus que escuta e que vem em nosso favor.
Deus abençoe o seu dia.